Dado que as pessoas hoje estão mais abertas a assumir coisas diferentes ou se propor a coisas diferentes, é inútil uma empresa tentar lutar contra isso, porque ela vai estar tentando moldar o mundo à maneira como a empresa é. Então, eu acredito que conceitos como cultura organizacional têm que ser revistos no curto prazo. Eu preciso muito mais de engajamento, eu preciso muito mais de o engajamento pelo propósito, o engajamento pelo valor da empresa. Eu sei fazer muito bem programação, mas eu só vou querer programar para uma empresa que eu acredito que tem um valor, uma espécie de um empreendedorismo pessoal, né? Não no sentido de montar um negócio, mas de ter uma visão de que eu seria capaz de aprender e fazer alguma coisa diferente que eu me propusesse a fazer. Então, eu fiz todo um plano de cargos e salários para uma empresa, fazendo 2 cursos sobre salário. Então, fiz um curso básico, um curso avançado, e com isso, depois eu me propus a fazer um plano de cargos e salários para a empresa toda. Bom, sejam muito bem-vindos ao Leadership Insights, que é um programa da Pacífica Continental que é focado para entrevistar executivos de mercado para conversar sobre carreira, gestão de pessoas, liderança e negócios. Hoje a gente está com um convidado ilustríssimo, que é o Giuseppe, que ele é diretor de RH da Pirelli também, conhece muito aqui com a gente, está sempre com a Pacífica. É muito prazer, tá, Giuseppe? Muito feliz de estar recebendo você aqui. E aí, para começar a introduzir um pouco, né, a gente tem diversas perguntas aqui nesses temas. Eu queria que você se introduzisse um pouco, começasse a falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, como é que você chegou a esse cargo, as outras empresas que você passou, enfim, a gente está interessado em saber pelo que você já tem experiência para contar pra gente. Tá legal. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, poder falar um pouco, né, sobre a carreira. Já são 30 e muitos anos, né, não vamos colocar exatamente, mas 30 já é alguma coisa bastante grande. Eu sou psicólogo de formação, sou formado pela Universidade de São Paulo. No início da minha carreira eu fiz uma carreira um pouco híbrida, que é uma terminologia que não existia naquela época, mas hoje se usa muito, né? Eu fui para consultório, tive atuação clínica durante 8 anos, e em paralelo eu comecei no mundo de recursos humanos numa empresa que fabrica suco concentrado de laranja, no interior de São Paulo. Entrei pela maneira clássica de se entrar, né? Entrei na seleção, fazendo recrutamento e tal, né? Conheço bastante do que vocês fazem aqui, né? Buscar pessoas, encontrar as pessoas certas para as posições certas. Depois fui para a área de treinamento, depois mudei de empresa, fui para uma segunda empresa, sempre nessa área de treinamento, desenvolvimento. E depois eu fiz um movimento já por uma primeira multinacional, que foi a Manhã Marelli, que estava mudando de São Paulo para o interior, né, ali na região de Campinas. Teve um recrutamento local e eu fui contratado como analista de treinamento ali na Manhã Marelli. Eu passei por todas as áreas praticamente do RH ao longo de 7 anos, e depois de 7 anos eu me tornei diretor de recursos humanos na Manhã Marelli. Então foi uma carreira um pouco exponencial, diferente um pouco do que se via na época. Eu me tornei diretor com 36 anos, então também era uma idade, não era muito comum, né? Naquela época, diretores tão jovens, hoje é mais comum. Dentro de um grupo grande, como o Grupo Fiat, e eu venho atuando, né, nessa cargos de direção desde essa época. Então, já são 23 anos em cargo de direção na área de recursos humanos, bom período na Manhã Marelli, e nos últimos 12, quase 13 anos na Pirelli, onde eu entrei em 2012. Então, assim, é uma carreira mais do tempo antigo, digamos assim, das gerações anteriores, né? Poucas empresas, longos períodos. Não é o que a gente vê hoje como pretensão e nem como prática no mercado, né? Hoje se muda muito mais rapidamente. Sim, isso é até um ponto que a gente super vai querer te perguntar, mas eu até queria voltar um pouco antes, né? Você falou
sobre essa questão que você não começou exatamente numa carreira 100% corporativa, né? E a gente conversou com várias lideranças e elas relatam muito isso, e eu queria entender um pouco da sua opinião sobre essa questão da transição de carreira, né? Em que momento profissional você acredita que as pessoas elas conseguem se reposicionar? O que você diria para uma pessoa que está querendo talvez migrar para uma área, começar numa trajetória nova, contar se isso for um desafio para você? Queria ouvir um pouco nesse sentido. Bom, eu acredito que a qualquer momento você consegue fazer uma mudança, né? Óbvio que se você precisa estar preparado para isso e ter, né, a capacidade para encarar um novo desafio que você vai ter. No meu caso, foi uma escolha porque o tempo não era mais suficiente para atender as duas coisas. Eu não conseguia mais dar atenção para as duas coisas da maneira como devia ser. Eu tinha que fazer uma escolha e eu acabei escolhendo a carreira corporativa, que me atraía mais naquele momento, e deixei a atuação em clínica. A atuação em clínica é mais satisfatória. Você vê a mudança no indivíduo muito fácil, muito rapidamente, né? A atuação na corporação, você usa a psicologia indiretamente, né? Nem todo mundo que é da área de RH precisa ser psicólogo. Sendo psicólogo ajuda, eu acho, né? Você consegue entender alguns movimentos, mas também dá muita satisfação atuar, né? Ver a dinâmica da empresa, participar dos movimentos da condução de uma organização, os desafios que ela tem, não só na área de recursos humanos, mas o que os recursos humanos podem colocar a favor de ajudar a empresa a produzir resultado, que é o objetivo de toda a empresa. Então, naquele momento foi uma escolha por falta de tempo, eu não conseguiria conciliar as duas coisas. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente, a possibilidade de transição de carreira é muito maior, porque hoje em dia isso é visto como algo natural, né? Enquanto algumas décadas atrás você fazer guinadas bruscas de carreira indicavam para quem estava numa posição de selecionador, por exemplo, que talvez você não soubesse bem o que você queria, né? Hoje não, hoje indica uma curiosidade, uma vontade de aprender. Assim, o modo de encarar as mudanças mudou, né? Se alterou ao longo do tempo, e hoje, segundo, eu acho que facilitou, né? Esse reposicionamento. E eu diria mais, eu diria que daqui para frente, em função de mudanças que vão ter no mercado de trabalho, isso vai se tornar uma necessidade, porque cargos que existem hoje deixarão de existir por conta de tecnologia, cargos que a gente nem imagina quais serão, passarão a existir por conta da mesma tecnologia. Então, necessariamente, as pessoas vão ter que se reinventar, né? E aquela máxima, né, de aprender a desaprender vai se tornar muito atual daqui para frente. Sim, sim. E isso é um ponto também que eu queria muito ouvir sua opinião, né? Porque aqui o nosso trabalho é analisar currículo, ver pessoas, a gente está o dia inteiro literalmente fazendo isso. E a gente vê muito que essa questão da carreira está mudando, né? Então você falou que você teve uma carreira, vamos abrir aspas aí, super tradicional, fica vários anos na mesma empresa, vai crescendo ali dentro. Mas a gente vê que isso tem mudado. Então hoje tem pessoa que, passa 5 anos numa empresa, dentro do marketing, depois vai para o comercial, e depois sai, vai empreender, depois volta para o mercado. E a gente vê que essas coisas estão cada vez mais dinâmicas, as pessoas passam menos tempo nas empresas. Então eu queria saber a sua opinião, né? O que tem mudado nesse mercado nos últimos anos e como é que o RH ele tem que se preparar para isso, tanto em termos de retenção das pessoas dentro da empresa, mas também em termos de entender qual é o profissional certo para ocupar determinadas posições. Bom, eu acredito que essa mudança toda tem acontecido muito em função de um reposicionamento em relação à visão de mundo, né, que as pessoas têm. Eu sou de uma geração em que as coisas aconteciam muito mais lentamente, né? As mudanças aconteciam, mas demoravam muito mais para elas tinham tempo de se estabelecer, você se acostumar com elas até vir a próxima mudança e tudo mais. Então isso induzia a ideia de que fazer parte, estar em uma organização, fazer parte de uma organização,
permitir que o nome da empresa se tornasse praticamente seu sobrenome, né? Então o Giuseppe da Pirelli, né? Era alguma coisa que fazia sentido nesses movimentos lentos. Né? A tecnologia acelerou todas as mudanças muito rapidamente, né? Então você tem cada vez mais coisas que são novidades absurdas, o ChatGPT, por exemplo, né? E logo em seguida vem o DeepSeek, que já diz que, olha, não é tudo isso, pode ser melhor, no sentido de ser mais barato. Quer dizer, a grande maioria das pessoas nem acostumou ainda a usar o ChatGPT e já tem uma solução que pode ser ainda mais fácil ou mais adequada. Então, assim, essa velocidade da mudança também faz com que as pessoas passem a encarar o que eu vou fazer da vida, como é que eu vou ganhar a vida, ou que coisa que eu gosto de fazer de uma maneira diferente, né? E eu acredito que as novas gerações, e eu tenho visto isso, né, no contato com os jovens que entram na Pirelli, na minha organização, eles estão muito mais abertos a olhar para várias possibilidades e não só falar, bom, eu me formei em administração, ou me formei em engenharia, né, e eu vou passar o resto da minha vida usando esse conhecimento da maneira como foi dado, né, indicado na universidade, né? Hoje existe muito mais flexibilidade de você aplicar os conhecimentos em várias áreas diferentes, e isso provoca essa mudança de mindset, né? De vontade de aprender, de ver outras coisas, e mesmo essa disponibilidade. Quer dizer, eu estou muito bem na posição que eu estou dentro da controladoria, por exemplo, né? Bom, mas surgiu uma vaga no comercial e eu sinto que eu tenho essa facilidade em estabelecer relações e tal, né? E eu vou para lá e me dou bem porque, de alguma maneira, eu preciso no comercial de um background de finanças para poder fazer parte do trabalho mais operacional, né? Mais de base. Eu preciso entender a formação de um preço, eu preciso entender, né? Não é só a capacidade de bater papo e convencer um cliente, mas tem todo um background que você precisa ter. Então, esse conhecimento hoje ele é muito mais disponível para ser utilizado em várias áreas do que já foi no passado. Isso no passado era impensável. Se eu sou bom em controladoria, eu vou ser controle no resto da vida. Uhum. E ao mesmo tempo que isso representa de fato uma mudança nos profissionais, eu acredito que isso também pode se tornar um desafio para as empresas, né? Então aqui na Pacific a gente tem um super cuidado das pessoas que a gente contrata de efetivamente fazer com que elas fiquem nas empresas por muito tempo, né? As empresas gastam muito tempo em desenvolvimento, né? Em ter aquele cuidado de fazer a pessoa absorver a cultura, e cada vez mais a gente ouve isso dos clientes, né? De feedback de as pessoas passam menos tempo nas empresas, né? Então, como que você acha que as empresas devem lidar com isso? Elas devem aceitar que o profissional vai ficar pouco tempo e aprender a lidar com isso? Ou elas devem criar mecanismos cada vez mais fortes de retenção? E se sim, o que você acha que as empresas estão fazendo? Se você tem um case interessante para compartilhar com a gente. Então, essa palavra retenção já é uma palavra que soa estranha, né, nos dias de hoje, porque dado que as pessoas hoje estão mais abertas a assumir coisas diferentes ou se propor a coisas diferentes, é inútil uma empresa tentar lutar contra isso, porque ela vai estar tentando moldar o mundo à maneira como a empresa é. Então, eu acredito que conceitos como cultura organizacional têm que ser revistos no curto prazo, né? Essa coisa do pertencimento que a cultura organizacional pressupõe, né? Eu pertenço a uma organização e me enquadro e me adequo ou consigo estar adequado a um determinado padrão cultural que uma empresa tem. Isso tende a desaparecer com o tempo, porque eu acredito num futuro onde as pessoas vão querer fazer aquilo que gostam e aquilo que sabem, né? Mas não na mesma organização. É um conceito diferente, porque antigamente a gente fazia carreiras dentro da mesma organização, então mudando de áreas dentro da organização, vendo coisas diferentes, sempre dentro do mesmo ambiente cultural, dentro da mesma organização, né?
Hoje, a visão que eu tenho é que eu posso fazer aquilo que eu sou bom para fazer, e a maneira como eu vou aprender sobre coisas diferentes é fazendo aquilo que eu sei fazer para várias organizações diferentes, né? Então eu vou ver a diversidade atuando em áreas diferentes e não vou ver a diversidade ocupando posições diferentes na mesma organização, certo? Se isso é uma verdade, se isso é realmente para onde a gente está caminhando, o conceito de retenção, pertencimento, perde sentido. Eu preciso muito mais de engajamento, eu preciso muito mais de o engajamento pelo propósito, o engajamento pelo valor da empresa. Eu sei fazer muito bem programação, mas eu só vou querer programar para uma empresa que eu acredito que tem um valor, que vai usar essa minha programação de uma maneira a produzir um produto que seja também útil à comunidade. Não só para ganhar dinheiro, como deve ser, mas então tem um valor adicional e eu vou colocar o meu conhecimento a favor desse valor adicional, né? E não só pela maneira como a gente sempre pensou, eu vendo minhas horas e recebo um dinheiro por isso e entrego o meu conhecimento a favor de um produto que a empresa vende no mercado e recebe dinheiro para pagar o meu salário. Essa é a maneira clássica de enxergar. Então, se tudo isso é verdade, as empresas têm que realmente mudar a postura delas em relação a essa maneira de pensar o meu empregado, o meu colaborador, pode dar o nome que quiser, né? Mas eu acredito que isso tudo... Né? A liderança também é um conceito que vai ter que ser repensado, né? Quer dizer, que tipo de liderança eu vou ter numa empresa em que boa parte das pessoas são fluidas. Elas estão comigo em alguns momentos, mas não o tempo todo, né? Que tipo de liderança eu vou ter que ter numa empresa desse tipo para conseguir o tempo todo convencer essas pessoas de que vale a pena continuar nessa empresa e prestando o serviço que a empresa precisa. Sim. Então, você acredita muito nessa questão da adaptação das empresas, né? Elas têm que lidar com isso. Você falou também sobre essa questão da carreira, né? A gente falou sobre a carreira linear. Você foi uma pessoa que, como você falou, alcançou o cargo de liderança numa idade um pouco menos avançada, vamos dizer assim, do que outras pessoas. E aí, nesse ponto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, assim, o que você acha que fez você crescer tão rápido? E o que você diria para as pessoas hoje? Você acha que essas características que te ajudaram ainda ajudam as pessoas hoje em dia? Como é que você vê essa questão de desenvolvimento pessoal e de carreira? Eu acredito seriamente que o que me ajudou muito foi a curiosidade de aprender. Sempre quis aprender coisas diferentes, coisas novas, coisas que eu obviamente não sabia. E uma espécie de um empreendedorismo pessoal, né? Não no sentido de montar um negócio, mas de ter uma visão de que eu seria capaz de aprender e fazer alguma coisa diferente que eu me propusesse a fazer. Então, eu fiz todo um plano de cargos e salários para uma empresa, fazendo 2 cursos sobre salário. Então, fiz um curso básico, um curso avançado, e com isso, depois eu me propus a fazer um plano de cargos e salários para a empresa toda, e deu certo, né? E com isso, eu catapultei um pouco mais a minha carreira, porque as pessoas falam, pô, esse cara consegue fazer coisas que a empresa necessitava, e eu não precisei contratar uma consultoria ou alguma coisa, né? Então, assim, a curiosidade de aprender coisas novas, sem dúvida, porque se eu tivesse ficado sempre fazendo a mesma coisa, eu não teria aprendido sobre as outras coisas, e um pouco de coragem, né? E talvez até uma maneira de enxergar, né, a minha capacidade e me propor a enfrentar esses desafios. Eu acho que isso vale sempre, isso vai valer sempre. Não importa o modelo que a gente tem no mercado de trabalho, essas 2 características é que vão fazer com que as pessoas cresçam independente da carreira. Se vai ser linear, se vai ser dentro da empresa ou se vai ser em outras. Acho que essas 2 características são as mais importantes. Depois, competência, óbvio, é muito importante, né?
Interessante. Então, a pesquisa, né, de você estar constantemente aprendendo e a atitude de você efetivamente aplicar isso em prol da empresa, gerar resultado e você vai ter esse reconhecimento, né? Bom, José, a última pergunta aqui, talvez uma pergunta um pouco polêmica, mas a gente quer saber muito a sua opinião, né? É uma discussão que ronda várias empresas e a gente sempre está perguntando sobre isso. Que eu queria te perguntar sobre home office versus presencial. Então, tem empresas que estão se posicionando, cara, tem que ser 100% home office, tem empresas que estão no híbrido, tem empresas que estão 100% no presencial. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, né? Como que as empresas devem se adaptar a isso? Tá. Bom, primeiro eu acredito que depende muito do tipo de negócio. Depende muito do que você produz como, né, o seu produto de mercado. Para cada tipo de situação você pode ter uma adequação melhor ou pior dos modelos de trabalho, né? Então cada caso tem que ser avaliado, né? Eu não acredito nessa onda maciça de agora todo mundo tem que voltar ou agora todo mundo tem que ficar fora, né? E eu acredito que o híbrido é a maneira como o modelo de trabalho que concilia melhor dois mundos. A necessidade de estar dentro da empresa e participando da empresa, convivendo na empresa, não falo da cultura, mas sim de estar ali, fazer reuniões mais produtivas, às vezes, onde o olho no olho, e você até vê a postura da pessoa, né, a linguagem corporal, que o vídeo não te dá, né, não permite que você tenha essa visão. Então isso enriquece algumas situações e isso é importante. E por outro lado, existe todo um conceito de qualidade de vida que a pandemia né, potencializou. Eu acredito que esse período de praticamente 2 anos de pandemia fez coisas que demorariam 10 anos para acontecer de uma hora para outra, né? Então assim, o híbrido era um movimento que vinha acontecendo pouco, né? A minha empresa, nós começamos com o híbrido em 2016, ou seja, alguns anos antes da pandemia. Peraí, a pandemia foi em 20, não, em 18 nós fizemos. Então, 2 anos antes a gente já implantou o modelo híbrido, né? Por acreditar que esse era um modelo que conciliava dois mundos, a necessidade das pessoas de ter um pouco mais de qualidade de vida e a necessidade da empresa de ter as pessoas presentes em algum momento. Então, quando a pandemia veio, para a gente não foi nenhuma novidade, né? Foi só a exacerbação de um estado que a gente tinha. Tinha as pessoas um pouco fora, um pouco dentro, ficaram todas fora. E quando terminou, voltar para aquele esquema anterior também não foi nenhum problema. Então, assim, eu acredito que o híbrido concilia bem esses dois momentos. A necessidade que as pessoas ganharam de ter um pouco mais de qualidade de vida, de poder estar mais próximo da família, dos filhos, cuidar mais da própria saúde, do estudo, qualquer coisa assim, ganhando tempo, principalmente uma cidade maluca como São Paulo, onde você perde horas de deslocamento e tudo mais, quer dizer, você ganha esse tempo para você e você consegue ter as pessoas presentes na empresa, de alguma maneira participando da empresa, né? E para isso você deveria, inclusive, mudar um pouco o conceito de escritório, né? Não ser um lugar onde você tem a sua baiazinha, aquele seu pequeno universo, né? E ser uma coisa mais fluida mesmo. Eu posso estar lá, porque eu não estaria aqui todos os dias, eu posso estar em qualquer lugar. Então a gente hoje tem open space em todas as áreas, justamente por conta dessa ideia. Se eu não estarei aqui todos os dias, eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser, né? E com isso as empresas também ganharam muita sinergia de espaço, né? Muito custo reduzido com aluguéis, com uma série de despesas decorrentes de muito espaço que era necessário para ter todo mundo. Então, assim, eu acredito que o híbrido é o que vai permanecer, né? Eu vejo muito falar, agora grandes corporações estão obrigando as pessoas a voltar, né, pro presencial e tal, né? Assim como todo mundo fora, a gente foi um impacto muito grande e não deu muito certo, né, para muitas empresas. Eu acredito que a gente ainda tem que esperar um tempo para ver se esse movimento contrário vai ser o modelo vencedor, digamos assim, no mercado. Eu acho que essas empresas vão começar a ter dificuldades de atração de talentos, né?
porque as pessoas hoje, de novo, se interessam menos em fazer parte de uma organização e muito mais se interessam pelo que essa organização representa, e o modelo de trabalho eu tenho sentido que diz muito sobre o tipo de empresa, né? Mas a gente está no universo, né? Tem muita gente disponível no mercado, então ainda tem muita gente, digamos, disposta a abrir mão de algumas coisas para simplesmente estar numa organização, ter um emprego, né? À medida que isso for evoluindo, eu acredito que esse tipo de necessidade das pessoas vai falar mais alto e essas empresas vão ter dificuldades de atração de bons profissionais. E é aí que está a diferença, né? Quem é que eu quero atrair, né? Eu quero atrair quem está disponível, eu quero atrair quem está querendo trabalhar da maneira como eu acho que precisa, que tem que ser o modelo de trabalho, e aí eu topo qualquer um que venha, ou eu quero atrair aquele potencial, aquela pessoa que quer crescer, que tem essa flexibilidade de aprender coisas novas, e essa flexibilidade de aprender coisas novas ajuda muito na inovação, que hoje em dia é fundamental para as empresas. Não dá mais para ficar com o mesmo produto forever and ever, né, para sempre, né? No mercado de pneus isso é muito visível hoje, né? A demanda sobre o pneu, né? O requisito sobre o pneu, que aparentemente é o mesmo desde que ele foi inventado, então ele é redondo, preto, tem um buraco no meio, né? E é feito de borracha. Esse é o conceito, né, do pneu. Mas a quantidade de tecnologia hoje colocada dentro do pneu é muito, muito grande, para dar performance, para dar segurança, né, para dar uma série de requisitos de conforto. Os carros elétricos é uma questão do rumor que o pneu causa. É o único barulho que sobrou no carro, porque o motor já não existe mais, o motor é combustão. Então, assim, a quantidade de tecnologia hoje exigida no pneu é muito grande. Se eu não tenho os profissionais certos para me ajudar nesse processo desse esforço de inovação, de dar resposta para o mercado, fatalmente eu vou ficar superado e vou ficar para trás, né? Então, essa coisa de quem eu quero atrair vai se tornar cada vez mais importante no futuro. Entendi, faz muito sentido. Acho que eu nunca aprendi tanto aí numa conversa de 40 e tantos minutos, e eu tinha 1 milhão de perguntas para fazer, mas eu creio que a gente também está estourando um pouco do nosso tempo. Então, José, só te agradecer, muito obrigado pela participação aqui. Tenho certeza que a gente vai ter muito mais papos aí para frente, e também dizer que a Pacific está sempre aberta aí para te receber. Queria saber se você tem alguma última mensagem, talvez alguma questão de alguma dica para algum profissional que está começando, ou simplesmente talvez os próximos passos da sua carreira, e aí a gente finaliza, né? Bom, não sei se é o caso de dar uma mensagem, mas assim, eu vou de novo me autorreferenciar aqui, né? Eu venho de uma família que acreditava piamente que a engenharia era a maneira de você ter um profissional de sucesso. Fazer engenharia era a maneira de você ser um profissional de sucesso. Então, toda a minha vida eu fui levado a pensar que eu ia ser um engenheiro. Eu fiz formação técnica, fiz curso técnico de mecânica e, em paralelo, toda a minha vida eu gostei muito de ler. Eu lia muito e muito sobre tudo, né? Então eu tinha uma visão de mundo muito mais abrangente do que outras pessoas da minha idade naquela época. E eu decidi que a engenharia não era a maneira como eu gostaria de desenvolver uma carreira, né? E aí eu me lembro que eu prestei engenharia de materiais na Universidade de São Carlos, eu fui aprovado no vestibular, e aí no dia anterior a fazer a matrícula eu falei para minha mãe, eu não vou fazer a matrícula, porque eu não quero ser engenheiro, eu quero ser psicólogo. Eu quero entender das pessoas, eu quero lidar com as pessoas, eu quero cuidar das pessoas, E a minha mãe, que não teve um nível de formação muito elevado, né, pessoa do interior, a única coisa que ela falou para mim é: com isso você vai conseguir sobreviver? Né? Eu falei: eu acredito que sim, né? Acho que sim, acho que dá. Ela falou: mais importante que isso, com isso você será feliz? E eu falei: absolutamente, com isso eu serei feliz.
E foi aí que eu mudei a minha vida profissional e fui fazer psicologia. Tive que fazer um novo vestibular na USP, passar de novo, né? E aí a história se desenrola. Então, a minha mensagem aqui é: descubra realmente aquilo que é o teu interesse, descubra realmente aquilo que vai te fazer feliz. Porque se você estiver fazendo aquilo que você é feliz em fazer, certamente você vai fazer muito bem. E ao fazer muito bem, né, você vai ser reconhecido por isso no mercado de trabalho. Muito legal, José. Muito obrigado pela participação. Como sempre, de portas abertas aí para te receber. Prazer em estar aqui com você, batendo papo e à disposição. Se eu puder contribuir, né, eu, às vezes tenho algumas ideias meio malucas assim, mas eu gosto de falar. Não, essas são as melhores ideias. E para mais conhecimento sobre carreira, gestão de pessoas, liderança e negócios, acompanha os próximos episódios do Leadership Insights.